vocês os conceitos que nós vimos na aula passada, tá? Então hoje nós vamos estudar campo elétrico parte 2, nós vamos ver alguns detalhes a mais, nós vamos ver como calcula o campo a partir de uma carga, né? A carga que gera um campo no espaço. Eu quero calcular o campo a uma determinada distância, então vocês vão ter uma ferramenta para fazer isso aí, além de poder calcular o campo devido a várias cargas, né? Aí quando a gente junta várias cargas que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? Então vamos ver como é que vai sair e como vocês sabem, né? Conforme a aula vai rolando, vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas, tá? Gente, então, revisãozinha da aula passada, da aula retrasada, né, que a gente teve. Vamos lembrar, né, que então eu estabeleci para vocês que se eu tenho uma carga solta no espaço, uma carga elétrica solta no espaço, essa carga ela interfere na sua volta, né, produzindo o que nós chamamos de campos elétricos, né? Então, todo o espaço à sua volta, toda a região aqui, ela fica como sendo uma área de influência, por isso que a gente chama de campo, né? Uma região. E esse campo, ele vai interagir com objetos elétricos que estão na volta, tá? Então, se eu largar uma carga negativa aqui, né? Essa carga negativa ela vai sofrer ação nesse campo elétrico, como vocês estão vendo aqui, e ela vai interagir de alguma forma, certo? Se é uma carga negativa, como vocês sabem, né? Negativo atrai positivo, então ela vai ter uma força de atração ali, como vocês bem lembram, né? Aqui tem uma figurinha, que é uma coisa que a gente vai denominar hoje, que é uma barra. Isso aqui vocês estão vendo que é uma barra carregada, né? E essa barra carregada, ela gera campo elétrico nesse formato aqui. Esse tipo de campo aqui, vocês vão ver que eu vou chamar de campo elétrico uniforme, tá? Campo elétrico uniforme. Então, esse campo elétrico uniforme, né, ele é muito utilizado para a gente fazer análises, né, física, fazer estudos, né, porque ele facilita bastante, né, a nossa visualização dos fenômenos físicos, né, e facilita também a maneira como a gente vai construir a teoria, né, porque a gente não precisa ficar pensando que em cada ponto desse espaço o campo ele vai ter um novo valor, tá? Então, olha só, gente, como eu estava comentando com vocês, se eu largar uma carga positiva, né, qual o tipo de força que vai aparecer nela? Vai aparecer uma força de repulsão, porque nós temos uma barra positiva, né? Então aqui nós temos um campo elétrico sendo gerado e aqui nós temos a força que tem a mesma direção do campo para uma carga positiva. Se eu colocar uma carga negativa agora, né, o campo elétrico ele não muda, né? Ele está ali do mesmo jeito. Só que agora a força elétrica é uma força de atração, certo? Então prestem atenção que nós temos dois símbolos aqui, né? E é bem comum as pessoas, os alunos, eles confundirem. Inclusive, né, nas provas era algo que eu observava bastante, que eu pedia para calcular campo e as pessoas calculavam força. Ou pedia para calcular força, as pessoas calculavam campo. Presta atenção, o campo é essa área, essa região na volta, né, que é uma região de interação. A força é que o objeto sente, é que o corpo sente. Então, são coisas diferentes. Tem que prestar atenção na hora que eu peço para vocês calcularem alguma coisa, né, para que vocês saibam o que o exercício, o professor está pedindo. Se o professor está pedindo para calcular campo, está pedindo para calcular força, tá? Lembrando que a definição de campo elétrico, né, é uma definição de força sobre carga, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa carga aqui, ela tem um valor Qzão, sei lá. E essa carguinha pequenininha, eu vou chamar de carga de prova, tá? Por que ela é uma carga de prova? Porque ela está ali para provar a existência de um campo elétrico, né? Nesta região do espaço aqui, certo? Nessa região do espaço aqui, eu quero provar a existência de um campo elétrico. Beleza. O que acontece, né? A intensidade do campo aqui vai ser uma intensidade fixa, mas a força que essa carga vai sentir é uma força que depende do valor dela, certo? Então, por isso que essa definição aqui, ela é importante para a gente, que é a definição de campo, que a gente consegue medir a intensidade de um campo lá numa certa região do espaço. Lembrando que a unidade dele, a unidade de campo, é newtons por coulomb, tá? Então, toda vez que a gente calcular campo,
a gente vai ter a resposta em newtons por coulomb, né? Força por carga. E lembrando que a unidade de força é newton apenas, tá? Então é bem fácil de saber quando vocês estão calculando coisas erradas, né? Beleza? O que mais que a gente viu na aula passada? A gente viu esses detalhes aqui, ó. Olha só. Quando nós temos cargas de sinais opostos, como é que ficam as linhas de campo elétrico? Elas se deformam, né? De forma a ter esse contorno de dar uma ideia de atração entre as cargas, certo? E quando as cargas são de sinais opostos, o efeito é o contrário, né? Mesmo sendo uma carga positiva ou uma carga negativa, a única diferença da carga positiva para a carga negativa, né, são as setas, né? Vejam que a gente simboliza as cargas positivas com setas saindo, né? Setas saindo. E as cargas negativas com setas entrando. Então percebam que essa é a diferença de simbologia, tá? Ah, professor, mas a gente consegue ver essas linhas de campo? Consegue, olha só, na aula passada eu falei para vocês que tinham experimentos que eram possíveis de fazer essa verificação dessas linhas de campo. Aqui tem alguns experimentos, olha só. Aqui nós temos dois sistemas com cargas de sinais de mesmo sinal, tá? Percebo que as linhas de campo aqui, ó, dão aquele formato de não se quererem, né? Elas como se fossem se desviar, né? Elas não são linhas que entram uma por cima da outra, né? Então elas não têm aquele princípio de continuidade. As linhas de campo é como se elas estivessem, ó, se afastando um do corpo do outro, né? Tem uma região aqui, ó, no centro, tem menos intensidade, menos linhas de campo, certo? Para dar essa ideia de repulsão. Aqui nós temos exemplos de campos com sinais opostos. Vejam só como é a convergência das linhas de campo aqui, ó. Certo? Linhas de campo mais convergentes aqui. Aqui nós temos aqui ó, um sisteminha com linhas de campo, a gente consegue fazer linhas de campo contínuas aqui, né? Com esferinhas, fica aquele formato lá que mais ou menos a gente estava demonstrando nas figurinhas, né? E aqui tem um sistema bem diferente, né? Um centro e uma casca, né? E aí para a gente observar como é que ficam as linhas de campo, né? Possivelmente seja mais intenso aqui as cargas nesse ponto, por isso que nós temos mais linhas de campo nessa região aqui. Tá? Mas esses aqui são alguns experimentos que a gente acha na internet, que a gente consegue observar, né, essas linhas de campo. Percebam que sempre tem algum líquido e essas poeirinhas aqui, esses pozinhos aqui, que é para formarem esse campo elétrico. É bem difícil fazer essas figuras, tá, gente? Bem difícil mesmo. Eu já tentei fazer algumas vezes em laboratório, não tive muito sucesso. Muitas vezes é porque o material que eu estava usando era muito pesado, e aí ele não conseguia se mexer do formato, de maneira a ficar no formato das linhas de campo, tá? Então, mas só para vocês observarem que é possível construir essas linhas de campo, né? E, enfim, nada disso que eu estou falando para vocês aqui é bobagem, ou surreal, ou espiritual, né? São coisas que a gente consegue experimentar e visualizar, tá? Beleza? Apesar de a gente estar falando coisas que não acontecem, são efeitos que acontecem à distância, né? E a nossa mente tende a achar que são coisas sobrenaturais, mas não são, tá? São efeitos, propriedades da natureza, tá? Que existem, que são verificadas, tá? E que muitas coisas na natureza acontecem por interação à distância. Gravidade, campo elétrico, campo magnético. São coisas que acontecem por interação à distância, tá? Beleza, gente? Então, olha só. Seguindo. Campo elétrico uniforme, densidade de campo, né? Então eu mostrei para vocês ali uma figurinha que quando a gente tem linhas de campo espaçadas, bem espaçadas, né? Com uma lógica de espaçamento entre elas, né? A gente tem o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme, ele nos ajuda a visualizar e a construir experimentos teóricos, né? Para a gente analisar os conceitos da física, tá? Uma questão que é importante também é a densidade de campo, né? Percebam que aqui nós temos várias linhas de campo e aqui nós temos não tantas linhas de campo, né? Isso significa que a densidade de linhas de campo aqui na E1 é maior que na E2, certo? Nós temos maior densidade, então nós temos um campo elétrico mais intenso nessa região aqui, tá? Diferentemente dessa outra região aqui. Beleza? Então essa é a ideia que nós temos aqui sobre campo elétrico uniforme. Então, quando eu falar de campo elétrico uniforme, pense em um campo de linhas bem espaçadas, com intensidade uniforme, certo?
E se eu falar em densidade de campo, a gente vai falar sobre a quantidade e a intensidade desse campo elétrico que a gente está analisando. Beleza? Bom, tirando essa pequena revisão e algumas informações a mais que eu estou passando para vocês, né? Tá na hora da gente começar a nossa brincadeira, tá? Então agora a brincadeira vai ficar um pouquinho mais séria. Por quê? Porque a gente vai introduzir equações, né? E conceitos que vão muitas vezes depender do conhecimento prévio de vocês sobre força elétrica, sobre trigonometria, matemática, né? E lógica, tá? Então é importante que vocês prestem atenção um pouquinho agora. E se dá uma bugada aí, se der uma tela azul na cabeça de vocês podem prender um grito que a gente tenta resolver aqui já essa tela azul, já agora na aula, tá? Bom, vamos lá. Então, olha só, gente. Campo elétrico produzido por uma carga pontual, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é ter uma carga no espaço, tá aí ela bonitona, né? E eu quero analisar o campo elétrico em uma parte do espaço, em uma região do espaço, tá? Então, eu quero analisar o campo elétrico nesta região ali, onde eu colocarei uma carga de prova. Lembra da historinha da carga de prova? Para que ela serve? Para provar a existência de alguma coisa. Então, é a carga de prova que nós temos aqui. A carga de prova tem uma intensidade menos que aqui, né? A carga que gera o campo, essa aqui é a carga geradora do campo, e essa aqui é a carga de prova, tá? A carga geradora do campo. Ah, vocês vão me dizer, professor, mas a carga de prova também não gera campo, porque ela é carga? Gera, óbvio, né? Mas vamos pensar que a intensidade do campo elétrico dela é muito pequeno frente à intensidade do campo gerado pela carga geradora, tá? A carga geradora sobrepõe o campo elétrico dela sobre a carguinha de prova, porque por intensidade e por tamanho, tá? Pela quantidade de carga que ela tem, a intensidade dela suprime o campo gerado pela carinha de prova, tá? Então, beleza, nós temos esses dois objetos aqui soltos no espaço. O que a gente sabe? A carga de prova aqui, a carga geradora, vai gerar campos elétricos em todas as direções, linhas de campos elétricos em todas as direções, mas eu estou interessado nesse exato ponto P aqui, onde está situada essa carga. Eu quero saber como é que é a intensidade do campo naquela bendita região. E nesta região, a direção do campo elétrico é esta daqui. Beleza? Porque ela é gerada por este campo, por essa cargona, tá? A cargona está gerando o campo elétrico aqui, tá? Então, se ela que gera, as linhas de campo nesse ponto são devidas a ela, tá? Beleza. Então, nós temos um campo elétrico nessa direção aqui, nesse exato ponto P. A força de interação entre elas tem essa direção aqui. Então, percebam que são duas coisas diferentes. Já chamei vocês a atenção sobre isso, né? Então, essa aqui é a direção da força, que tem essa direção aqui. Beleza, tá? Então, tá aí o probleminha. O que eu quero? Eu quero obter uma equação. Tá? Qual é o meu intuito aqui? É obter uma equação que eu descreva o campo elétrico naquele ponto, naquela região, sem a necessidade de colocar uma carga de prova lá. É isso que eu quero, tá? Beleza? Será que é possível? Claro que é, né? Se o professor está falando que é, deve ser. Da onde que eu vou partir? Eu vou partir da equação do campo elétrico, certo? Que é força sobre carga, a carga de prova. Lembrando que aqui eu não coloco o sinal da carga, porque o sinal da carga a gente faz análise vetorial depois. Porque o sinal dele vai influenciar na direção da força e da direção do campo também, né? Então eu faço essa análise posteriormente, tá? Vocês vão ver quando eu tiver mais cargas, aí eu vou fazer essa análise com mais veemência. Então nós temos aqui força sobre carga. O que acontece? Como é que calcula a força? Bom, força a gente já estudou no semestre passado, no conteúdo passado. Força é aquela constante K vezes Qzinho, Qzão vezes Qzinho, porque esse aqui é o Qzão, esse aqui é o Qzinho, sobre a distância ao quadrado, beleza? Era isso que a gente tinha visto na semana passada, né? No conteúdo passado, forças elétricas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação da força elétrica e vou jogar aqui, tá? Vou substituir aquele F por isso. Então vai ficar um negócio assim, ó, K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado, sobre
Qzinho. Beleza? Percebam que eu substituí todo o valor de F, né? Naquela equaçãozinha. Tá complicado isso aqui? Não, não tá complicado. Nós temos uma divisão da divisão aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou escrever aqui do lado, olha só. Então, o campo elétrico, pessoal, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a K, Qzinho, sobre D quadrado. O que acontece, pessoal? Esse valor aqui que está dividindo o divisor, eu posso passar ele lá para cima. Só que quando eu passo ele lá para cima, ele inverte. Lembram disso? O professor de matemática já deve ter explicado isso aqui várias vezes para vocês. Então, isso aqui é uma operação bem fácil de ser feita, né? Então, quando eu tenho uma fração da fração, eu passo esse número aqui lá para cima, só que ele passa invertido. Olha só que coisa mágica que aconteceu aqui, né? Temos Q aqui e Q aqui. Por que eu posso simplificar isso aqui? Porque todo mundo está fazendo uma operação chamada multiplicação ou divisão. Ninguém está fazendo soma ou subtração. Se tivesse alguma soma ou subtração ali no meio, eu não conseguiria fazer isso aí. Mas como todo mundo multiplica e divide, e eu tenho um termo em cima e um termo embaixo, eu posso fazer essa simplificação. Então, o que vai restar, gente? Vai restar a equação do campo elétrico para uma carga geradora em função da distância e, obviamente, do meio onde ela está. Eu chamo essa equaçãozinha aqui, alguns livros também chamam isso aqui, de equação do campo elétrico de Coulomb. Por quê? Porque ele parece muito a lei de Coulomb, né, para a força elétrica, só que isso aqui é uma equação para o campo. Então percebam, né, que quando eu peço para calcular o campo, vocês precisam ter apenas a informação da carga geradora do campo. Quando eu vou calcular a força, eu preciso analisar a interação entre as cargas, eu preciso do valor das duas cargas que estão interagindo. Agora, eu tenho de posse uma equação que é vetorial, o campo ele é vetorial, não esqueçam disso, e que depende apenas da carga que gera o campo, certo? Então, essa é a principal diferença, tá? Entre uma equação do campo e uma equação da força, tá? Foi simples essa, né? Essa definição aí foi tranquilinha. Já fiz coisas mais difíceis para vocês. Vamos lá. Fazer um exemplo aqui, gente. Olha só. Tranquilo, bem simples. Olha só, se cair um negócio desse aqui numa avaliação, vocês têm que dar risada. E dar graças a Deus ao professor. Então, olha só. Uma carga de menos 12 microcoulombs. Então, uma carga de menos 12 microcoulombs se encontra no vácuo e gera um campo elétrico num ponto distante entre si de 50 centímetros. Então, tem uma distância aqui, ó, 50 centímetros, partindo daqueles conceitos que eu sempre digo para vocês, né, pessoal? Desenhe. Se vocês desenharem, a vida fica mais fácil. Então, olha só, eu tenho um ponto aqui no espaço, né, um ponto P que eu coloquei ali, e eu quero saber qual é a intensidade do campo neste ponto. Qual é a intensidade desse bendito campo elétrico? Uma coisa eu sei. Qual é a direção e sentido desse campo nesse ponto P? Só ver, é uma carga negativa. Como é que são as linhas de campo numa carga negativa? Entrando para dentro. Então, ó, neste ponto, a linha de campo ela tem que ser nessa direção, entrando em direção à carga, né? Beleza? Então, lá no ponto gerado por ele, nós temos um campo com essa direção e com esse sentido. Isso é importantíssimo para a próxima parte do conteúdo, hein? Então, olha só. Essa é a direção do campo, como vocês estão observando, né? O que eu vou fazer agora, gente? Vamos calcular. Vamos calcular o campo. E vai ser igual a K. Quanto que é o valor de K? No vácuo é aquele mesmo valor que a gente vinha trabalhando anteriormente. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Então, aqui nós temos 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga que está gerando, 12 micro, vezes 10 na menos 6, tá? Sobre os 50 centímetros que eu tenho que passar para metros. Não se esqueçam que isso aqui é 0,5 metros. Sempre passar para a unidade fundamental, tá, gente? Sempre. 0,5 metros. Então tá aí, ó. Bonito. 0,5, tá? 5 tá uma porcaria, mas vamos embora. Então, como é que fica o campo? Agora é aquela hora que vocês precisam ter aquela
por eficiência na calculadora, para fazer 9 expoente na 9, vezes 12 expoente na menos 6. Isso aqui divide por 0,5 ao quadrado. Então, olha só quanto é que dá isso aqui, ó, 432. 432 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Ou eu posso escrever isso aqui de que forma? 432 kilonewtons por coulomb, né? Porque o quilo equivale a 10 na 3. Perfeito? Show, né? Facinho, bem fácil, né? Então esse é o nível 1. Nível 1 a gente já está completo, tá? Vamos para o nível 2, que é agora que as coisas começam a apertar. Por que agora as coisas começam a apertar? Porque agora eu não tenho uma carga só gerando campo. Eu vou ter várias cargas gerando campo. Eu vou ter, então, olha só, por não existir somente uma carga elétrica geradora no espaço, em qualquer ponto existe a influência de muitas distintas cargas elétricas. E esse, gente, é o mundo real. No mundo real, a gente separar uma carga elétrica solita no mundo é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente trabalha com várias cargas. E quando a gente está na faculdade, né, no nível maior ali, se alguém for fazer algum curso de engenharia, for fazer algum curso de exatas, né, ou algum outro curso que não seja de exatas, mas que precise de ciência básica, né, vão fazer as cadeiras de física, química, biologia, tá? Vocês vão estudar física 3 novamente, né, e aí lá na faculdade, o que vai acontecer? Vocês vão trabalhar com 1, 2, 3 cargas, então vão trabalhar com uma densidade de cargas, né? Porque é tanta carga que tu não consegue enumerar elas. Dizer essa aqui é 1, essa aqui é 2, essa aqui é 3. Não, tu tem que trabalhar com uma grande quantidade. E esse é o mundo real, né? Quanto mais a gente vai se aproximando dos níveis de estudo mais avançados, né? A gente vai se aproximando cada vez mais do mundo real, porque a gente está aqui aprendendo uma teoria. Então, a gente está bem no início. Então, a gente está engatinhando, né? Então, a gente vai trabalhar com pouquinhas cargas. E agora o professor vai dar um nível 2 e vai colocar 1, 2, 3 e um ponto P. E um ponto P aqui, tá? Vou botar 3 cargas para vocês, para a gente analisar. E essas cargas aqui, pessoal, vocês percebam que elas não estão alinhadas, né? Elas estão soltas no espaço, assim, como o mundo é. O mundo ele não é alinhado, né? O mundo ele não é meio caótico. Então a gente tenta aproximar, né? Apesar de simplificar as coisas aqui, do mundo como ele deve ser. Então olha só, nós temos 3 cargas, 2 positivas e uma negativa. O que acontece, tá? Por que é interessante a gente estudar como é que vai ficar o campo elétrico resultante, certo? Porque agora o que eu busco? Tem uma carga gerando um campo aqui, tem uma outra carga gerando um campo aqui também, e tem uma outra terceira carga gerando um campo aqui diferente aqui também, né? Aí eu quero saber o seguinte, que se eu colocar um elétron ali, para onde que ele vai? Para onde que vai essa imundícia? Quero saber. Por quê? Se ele for para o lado errado, pode ser que o meu equipamento não funcione, né? E aí eu tenho um equipamento que não funciona. E aí, se eu quero construir um eletrodoméstico, um computador, um negócio, eu quero que as coisas funcionem. Eu quero que a eletricidade ela flua, certo? Que os elétrons eles fluam no meu circuito. Então, se eu vou construir sistemas com polaridades, né, com pontos positivos, pontos negativos, eu quero que exista uma fluência nele. Nesse caso aqui, eu coloquei 2 cargas positivas e uma carga negativa. Eu quero saber qual é a direção final do campo elétrico lá nesse ponto bem específico que eu tenho aqui, tá? O que a gente vai analisar, gente? Primeiro, linhas de campo. Linhas de campo é muito importante, tá? Então, eu vou pegar deixa eu ver, em azul, e vou escrever as linhas de campo devido às cargas positivas. Eu vou traçar uma linha reta aqui, aí vai ser difícil. Essa aqui é mais fácil, ó. Traçar uma linha reta aqui até o ponto onde eu estou analisando. Essa carga é uma carga positiva, as linhas de campo saem, né? Então, lá no ponto P, a linha de campo também estará saindo. Isso aqui é o campo devido à carga 2. Perfeito? Agora, esse aqui vai dar trabalho. Ó. Vamos ver se eu consigo aqui. É uma carga positiva também. Logo, a linha de campo vai estar também, saindo. Olha lá como é que vai ficar a linha de campo dele.
linha de campo devido à carga 1, perfeito? E devido à carga 3, é uma carga negativa? Como é que são as linhas de campo devido às cargas negativas, pessoal? São linhas que entram, né? Então aqui a gente vai ter, neste ponto, uma linha de campo que entra para a direção da carga, né? O vermelho não fica tão legal com esse fundo preto, né? Mas tudo bem. Acho que dá para ver que ele está apontando para cima. Então essas são as linhas de campo, certo? Que nós temos. E aqui nós temos valores de carga que vão interferir se a carga 1 aqui ela está mais longe, mas ela é muito intensa, ela que manda na parada, né? Se a carga 2 aqui ela está um pouquinho mais perto, né? Mas ela tem uma intensidade boa, possivelmente ela vai ter uma influência muito forte também, tá? E assim por diante. Porque os campos elétricos resultantes, como é que a gente vai calcular isso aqui? O campo elétrico resultante, ele vai depender da carga E1, da intensidade da carga E1, mais da intensidade da carga 2, mais a intensidade do campo gerado pela carga 3. Isso é o que eu devo montar, certo? Mas vejam que isso aqui é uma soma vetorial. Se é uma soma vetorial, alguns cuidados nós precisamos ter. Se esse campo está para a direita, é um campo positivo. Essa é uma definição nossa para ajudar a gente nas contas, tá, pessoal? Beleza? Se este campo aqui está para a esquerda, é negativo. Se este campo aqui está para cima, positivo. Se o campo está para baixo, negativo. Então, se tu fizer essas considerações aqui, considerar esse nossa receita de bolo aqui, a chance de dar errado é muito pequena, tá? Porque alguns campos serão somados e outros campos serão subtraídos, tá? Outros detalhes. Este campo aqui, ele é puramente X, porque está no eixo X, o eixo horizontal. O campo 3 aqui é um campo puramente Y, né? Porque ele está no eixo vertical. E o campo E1? O campo E1 é o que nos daria trabalho, porque ele está no eixo X e no eixo Y, como vocês podem ver. Ele está numa diagonal, né? Ele está no plano, como a gente chama. Perfeito? Então, o campo E3 e o campo E2 eu não preciso mexer muito neles. Mas o campo E1 eu vou ter que decompor ele. Eu teria que fazer a decomposição vetorial. Aquilo que nós aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, nós vamos refazer um exercício envolvendo isso aqui hoje, tá? Mas primeiro, vamos começar num exercício fácil, um exercício simples, né? Vou botar uma carga aqui. Bota uma carga aí, aparecer a carga. Tá? Vou botar uma outra carga aqui. Daí a outra carga. Beleza, show de bola, né? Temos duas cargas. Eu quero saber qual é o campo elétrico produzido, não por uma carga pontual, o título ficou igual, né? Eu quero saber qual é o campo produzido aqui, ó, neste ponto P. O ponto P, ele está a 8 centímetros da carga positiva e 5 centímetros da carga negativa, tá? Vamos analisar como é que estão as linhas de campo, tá? Vou pegar uma caneta azul. Opa! Pegar uma caneta azul aqui, tá? Olha só, o campo gerado pela carga positiva, ele tem essa direção aqui. Não ficou legal. Vamos pegar uma carga branca, uma caneta branca. Ele tem essa direção aqui, né? Então esse aqui é o campo gerado pela carga positiva. E pela carga negativa, como é que fica, gente? O campo não entra também? Ah, então ele tem a mesma direção. Então vejam só. Os dois campos estão na mesma direção. O que isso significa para mim? Que o campo resultante, ele será a soma do campo gerado pela carga positiva mais o campo gerado pela carga negativa. E aqui, como os dois estão apontando para a direita, os dois são positivos. Então eu vou realmente somar as intensidades dos campos elétricos que tem ali. Beleza? Como os dois campos estão na horizontal, eu preciso decompor? Não, não preciso fazer nenhuma decomposição. Então, eu pura e simplesmente já fiz análise vetorial
vi que a direção e sentido dos campos são iguais, logo eu posso somá-los, beleza? Então eu vou aplicar as equações, ó. Vai ficar assim, ó. O K vezes a carga a carga positiva, 20 micro, 20 vezes 10 na menos 6, sobre a distância 8 centímetros, 0,08 metros ao quadrado, né? Todo mundo sabe que 8 centímetros é 0,08, perfeito. Mais o K, né? O Kzinho aqui, o 9 vezes 10 na 9, vezes 5 vezes 10 na menos 6, sobre 5 centímetros, 0,05 ao quadrado. Perfeito, olha lá. Só montei. Só obter o resultado aqui, tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos fazer o 9 vezes 10 na 9 agora, vamos substituir o K. Aquele 20 vezes 10 na menos 6, 20 expoente na menos 6, divididos por 0,08 ao quadrado. Isso aqui dá, arredondando, 3,125. Vezes 10 na menos 3. Mais 9 vezes 10 na 9, vezes 5 expoente na menos 6, divididos por 0,05. Pessoal, confiram os meus resultados, façam também aí, tá? Isso aqui dá 2 vezes 10 na menos 3. 2 vezes 10 na menos 3. O que eu vou fazer? O campo resultante vai ser 9 expoente na 9 vezes 3,125 expoente na menos 3. Isso aqui dá um baita número, 28.125. 28,12. Vamos botar assim, vamos arredondar. 28,12 vezes 10 na 6. Mais 9 expoente na 9 vezes 2 expoente na menos 3. Isso aqui dá também, ó, 18 vezes 10 na 6. 18 vezes 10 na 6. Vou fazer aqui desse lado, pessoal, como é que fica o campo resultante, então? O campo resultante fica 28,12 expoente na 6, mais 18 expoente na 6. Isso aqui dá 46,12 vezes 10 na 6 newtons por coulomb, né? Ou eu posso escrever isso aqui, de que forma? 46,12 mega newtons por coulomb, né? Lembra que o mega é o 10 na 6, tá? Pessoal, percebam, né? A primeira parte do exercício é a análise vetorial. Sempre. Eu não saio fazendo conta. Eu vou ver como é que estão as flechinhas do campo elétrico. Depois de verificar como é que estão as flechinhas do campo elétrico, que eu vou para a conta, tá? Porque aí eu sei se eu preciso somar ou subtrair os campos, tá? É bem simples. Vamos lá, mais um exercício. Esse aqui é aquele exercício para me dar um trabalhinho, né? Beleza. Então vamos lá. Como é que fica esse exercício, pessoal? Fica assim, ó lá. Dadas 3 cargas elétricas, QA menos 2,5, QB 4 microcoulombs, QC menos 1 microcoulombs, distribuídos conforme a figura abaixo, nas posições A. Bom, então a carga A está na posição 0, 0, a carga B está na posição 3 da posição de X e 0, né? A carga C, 0 e 4. 4 na posição de Y. Determine o módulo, direção e sentido do campo elétrico resultante no ponto P, 3 e 4. Na posição 3,4, tá? Quando eu ponho entre parênteses e números, é posição dentro do plano, né? Dentro do eixo, dos eixos X e Y, aqui, tá, gente? Eixo X, eixo Y, né? Aqui, ó, valor de X, valor de Y. Sempre assim, tá? Então, como é que eu quero saber? Eu quero saber qual é o campo neste ponto aqui, ó. É o ponto 13 e 4. É exatamente um vértice de um quadrado aqui, ó. De um quadrado não, né? De um retângulo, porque não tem lados iguais. Então, ó, esse ponto aqui eu quero saber qual é o valor do campo. Como é que fica o campo aqui? Deixa eu pensar onde é que eu não vou interferir. Tá? Nos desenhos. Beleza, 13 e 4, tá lá. Beleza. Identifiquei o ponto. Agora eu preciso saber como é que são as linhas de campo elétrico aqui. Vamos lá, vamos desenhar.
pega uma caneta azul para fazer as cargas negativas, tá? Agora, cargas negativas, os campos, eles entram para dentro das cargas, né? Eles vão em direção às cargas. Então, lá no ponto P, essa carga QB aqui vai gerar um campo assim. Vou chamar de EB. Perfeito? Essa carga A vai gerar um campo, olha só, deixa eu fazer um risquinho aqui, mais ou menos reto, vai gerar um campo nessa direção aqui, perfeito? Porque é negativo. EA. E essa carga rosa ali, deixa eu ver se tem rosa aqui, não tem? Tem o vermelho. É uma carga positiva, então o campo sai. Então o campo sai, né? Então esse aqui seria EC. Então tá aí, gente, olha lá. Essas são as linhas de campo que estão presentes no meu exercício, né? O que acontece? O campo, vamos pegar aqui, ó. O campo EA, ele tem componentes X e Y, perfeito? Porque ele está no plano. O campo B, ele tem componentes apenas X, beleza? E que tipo de X? Para a esquerda, então ele é negativo, tá? Negativo. E o campo C, ele é positivo porque ele é para cima, né? E ele tem componentes apenas Y. Eu posso somar EB com EC? Não posso. É vetorial, tá? Coisas de X com coisas de X, coisas de Y com coisas de Y, tá? Mas o que mais pega, pessoal, é este campo aqui, ó, o EA. O EA, ele tem componentes X e Y, tá? E aí, para descobrir, pessoal, então, qual é o sentido, a direção e sentido desse campo, né? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que ver qual é o ângulo que ele forma com algum dos eixos, para a gente poder decompor esse vetor. O que a gente está vendo aqui? Eu vou desenhar ele aqui do ladinho. Ó. Esse daqui é o EA. Tá? Bonitão ali. Beleza. Eu posso analisar o ângulo dele com relação ao eixo X ou com relação ao eixo Y. Tanto faz, tá? Tanto faz. Fazer um ou outro. Deixa eu pegar aqui. Então, desenhar um eixo decente aqui, né? Eixo X, eixo Y, tá? Beleza. Vou pegar aqui, pessoal, aleatoriamente, vou escolher esse ângulo aqui, tá? Que é esse ângulo aqui. Esse vai ser meu ângulo θ, pelo qual eu vou decompor esse vetor. O que vai acontecer? Esse vetor EA, a gente vai decompor ele no eixo X, ele vai ter, então, a componente EAX, e ele vai ter a componente EAY. Perfeito? Pergunto para vocês, a gente consegue formar um triângulo retângulo? Consegue. Olha o triângulo retângulo com relação àquele ângulo ali, ó, lá, tá? Formei. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é a componente EAY, né? Que está juntinho do ângulo ali. A componente, o cateto oposto, é essa componente X que eu posso transladar ela para baixo. Lembra que eu posso transladar, né? Lá do primeiro ano do ensino médio. Eu posso transladar ela para baixo. E aí ela vai ser a componente do cateto oposto. Beleza. Então, vou escrever aqui a componente EA. A componente EA, então, ela vai ser composta do EA vezes o cosseno do ângulo. E quem é que tem relação de cosseno? O cateto adjacente também. Se é o cateto adjacente, é a componente Y do EA. Então, o meu EA cosseno é a componente Y, beleza? Que está aqui, ó, grudadinho nesse ângulo. Mais o EA vezes o seno do ângulo da componente X, que é o cateto oposto, tá do outro lado. Beleza, né? Tudo certo, tranquilo. Falta descobrir o quê? Qual o valor desse ângulo, né? Qual é o valor desse ângulo? Como é que a gente pode descobrir isso aí? Simples, tá? Primeiro, essa distância, ó, vamos pensar nesse grande triângulo retângulo que nós temos aqui, tá?
esse grande triângulo retângulo vai dar o mesmo ângulo que eu estou fazendo aqui, analisando pelos campos elétricos, tá? Este ladinho aqui vale 3. Este ladinho vale 4. Beleza? Qual é? Percebam que eu tenho os catetos desse triângulo, né? E essa análise eu estou fazendo apenas para obter o ângulo, tá bem, gente? Não tem nada de campo elétrico aqui. Eu nem comecei a fazer as questões do campo elétrico. Então, nós temos esse ladinho que vale 3, este ladinho que vale 4. Isso aqui eu posso obter o ângulo a partir da tangente, porque a tangente é o cateto oposto. Quem tiver dúvidas, tem uma aula sobre trigonometria lá no canal. Só pegar lá, relembrar essas coisas que eu estou fazendo aqui. Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. Então, isso aqui dá 3 divididos por 4, 0,75. Esse é o ângulo? Claro que não, né? Então, ó, o ângulo vai ser a operação inversa de 0,75. Quanto que dá essa operação inversa aí? Vamos ver. Faço shift tangente, ou segunda função vezes tangente, de 0,75. Isso aqui dá 36,86. 36,86 graus. Este é o ângulo que nós temos para resolver. Outra coisa que nós precisamos, da distância lá do ponto onde nós queremos calcular até a carga. Nós não temos, né? Das outras nós temos, ó. Da carga C até aqui nós temos 4 unidades e da carga B até aqui nós temos 3 unidades. Nas da carga A eu não sei. Como é que eu faço para descobrir essa distância? Pitágoras, né? Então vamos lá, ó. Vamos descobrir a distância da carga C, da carga A, desculpa. Distância ao quadrado, que é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, porque isso aqui é uma hipotenusa, né, gente? Essa distância aqui, ó, é uma hipotenusa, nós temos os catetos, beleza? Então, a distância, aqui não, já estou com a raiz, então eu tiro o quadrado daqui. Tiro esse quadrado. Então, vai ficar 9 mais 16. 9 mais 16 dá um valor bem incrível, né? Dá um valor de 25, raiz de 25. Coisa linda. Então, a distância é 5, tá? Aqui, pessoal, tá tudo em metros, tá? Vamos facilitar a nossa vida. 5 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Beleza. Perfeito, olha só. Sensacional, né? Tudo certo, obtivemos o ângulo, obtivemos a distância. Já temos todas as informações para construir o vetor EA. Tá? Então eu vou escrever ele aqui embaixo para vocês. Vou escrever ele aqui. Ó. A gente vai ver como é que ele fica. Então o meu EA, ele vai ser o quê? Vai ser K vezes o valor da carga. Agora que eu vou resolver o campo elétrico, hein? Da carga C. Menos 1 micro. Gente, menos 1. Eu não vou escrever menos 1 aqui. Eu vou escrever só 1 porque o sinal não me interessa. 10 na minha... vezes o cosseno de 36,86. Perfeito? Na direção de Y. Percebam que a direção vai ser muito importante para nós agora aqui. Mas, vou desenhar aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui embaixo. K vezes 1 vezes 10 na menos 6 sobre 5 ao quadrado vezes o seno. Seno de 36,86 na direção de X. Aí. Perfeito. Lindo. Esse aqui é o EA. Percebam? Só montei. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma página limpa agora, tá, gente? E aí eu vou obter o vetor resultante. Tá? Isso aqui eu só foi para mostrar para vocês como é que eu vou desenhar a componente x e a componente y do vetor EA. Porque agora eu tenho que escrever o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É a componente do campo A, mais a componente do B, mais a componente do C, certo? Respeitando as questões vetoriais. Então, como é que fica aqui, ó? Campo resultante. Como é que é o valor do EA? O EA é tudo isso aqui. Já vamos resolver? Vamos dar uma resolvida, né, gente? Vamos dar uma melhorada aqui nas coisas.
Vou abrir um parêntese para não me confundir. 9 vezes 10 na 9 vezes, 1 vezes 10 na menos 6 sobre 5 ao quadrado. 1 expoente na menos 6 dividido por 5 ao quadrado. Isso aqui dá 40 vezes 10 na menos 9. Já vou multiplicar por quem? Pelo cosseno de 36,86, tá? Então não se perca aqui. Vezes o cosseno de 36,86. Isso aqui dá 32 vezes 10 na menos 9. 32 vezes 10 na menos 9. Que isso aqui é y, perfeito? Y mais k vezes quem? O k é o 9 vezes 10 na 9, né? Já vamos substituir aqui. 9 vezes 10 na 9 vezes, vamos fazer a continha aqui, ó, 1 expoente na menos 6, façam comigo, dividido por 5 ao quadrado, vezes agora o seno de 36,86. Isso aqui dá 23,99, isso aqui é 24, né? Vamos botar 24, vamos arredondar. 24 vezes 10 na menos 9. Na direção de quem? Na direção de x. Este daqui é o EA, tá? Vamos ver o EB agora. Quem é o EB? O EB é esse cara. E o que eu chamei a atenção? Que ele é negativo. Ele é um componente x negativo. Vamos escrever ele então. Vou escrever ele com outra cor. Menos, ó, menos. Ele é negativo. Tá. 9 vezes 10 na 9. Vezes o valor da carga B. Quanto que vale a carga B? 4 microcoulombs, gente. Vale 4 vezes 10 na menos 6. Sobre qual é a distância que temos da carga B até o ponto onde eu estou analisando? 3 unidades. Vejam que a distância horizontal é 3 unidades. Então, é 3 ao quadrado. Perfeito? E isso aqui está na direção de x. Vamos pegar mais um. O último que falta. Mais. Essa caneta não ficou legal. Tem que ser mais clarinha para ficar bom. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver esse verde aqui. Não, horrível também. Minha paleta de cores não é muito boa aqui, gente. Vamos pegar um azulzinho esse aqui. Esse aqui tá melhor. Mais, tá? Mais 9 vezes 10 na 9. Será que cabe aqui? Vamos botar embaixo para não complicar a nossa vida, né? Vou botar aqui em cima, tá, gente? Porque eu acho que eu vou precisar de mais espaço depois. 9 vezes 10 na 9 vezes... Olha só, eu estou continuando aqui, tá? Aqui continua lá para cima. 9 vezes 10 na 9, o caderno de vocês pode colocar inteirinho. Quanto que vale QC? Opa, gente, vocês não me disseram aqui que eu estava olhando errado. Olha só, a carga A vale 2,5, a carga C que vale 1. Poxa, ninguém me chamou atenção. Aqui é 1 vezes 10 na menos 9 sobre 4 ao quadrado, isso aqui na direção de y, tá? Aqui eu vou refazer, ó, vou fazer essa parte aqui de novo, já que ninguém me disse, porque a carga A vale 2,5. Ó, esse cara aqui é 2,5. Aqui é 2,5. Eu já vou fazer direto a conta, tá? 2,5, 2,5. Acho que vocês estão dormindo aí. Ó, que vai cair isso aqui na avaliação, hein? 2,5, 2,5, tá? Ó, aqui eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo, tá? Vamos fazer aqui. 2,5 expoente na menos 6 divididos por 5 ao quadrado vezes cosseno de 36,86. Isso aqui dá 80. Então, agora dá 80 vezes 10 na menos 9 na direção de y. E o outro dá quanto? Isso aqui dá 2,5 expoente na menos 6 vezes divididos por 5 ao quadrado vezes seno de 36,86. Isso aqui dá
59,98, 60, né? Vamos botar 60. 60 vezes 10 na menos 9. Agora sim, agora tá tudo certo. Tá? Galera, ok. O que eu vou chamar a atenção? Vamos montar as continhas de novo aqui, ó. Vamos fazer. O campo resultante, vejo que dá trabalhinho fazer isso aqui, tem que ter cuidado, né? Para não fazer que nem eu fiz agora. 9 vezes 10 na 9 vezes 80. 9 expoente na 9 vezes 80 expoente na menos 9. Isso aqui vai dar um valor de 720 apenas. Apenas 720. Na direção de y. Tá? Próximo número. 9 expoente na 9 vezes 60 expoente na menos 9. 540. Mais 540. Aqui temos que chamar a atenção de vocês para outro detalhe, que eu já estava passando adiante. Eu vou terminar de escrever aqui e vocês vão pensando no detalhe que eu esqueci aqui, tá? Vão pensando aí se vocês percebem o que eu estou deixando para trás aqui. Ó, 9 expoente na 9 vezes 4 expoente na menos 6, divididos por 9. 4.000. Menos 4.000. Botar aqui, ó, menos 4.000 na direção de x, tá? Beleza? E o que falta agora aqui? Mais o em azul. Mais 9 expoente na 9 vezes 1 expoente na menos 6. É menos 6. Deixa eu ver aqui, menos 6. Eu botei menos 9. É menos 6. Não sei porque eu botei menos 9 aqui. Menos 6. Então, ó, isso aqui fica o expoente na menos 6 divididos por 4 ao quadrado. 562. 562,5 na direção de y. Eu vou conferir o segundo ali, ó, que é 4 expoente na menos 6 divididos por 3 ao quadrado. É 4.000 mesmo, tá tudo certo. Galera, o que faltou? Vamos ver se vocês perceberam. Eu não avaliei os sinais de y e x, né? Que percebam como é que está a direção dos campos aqui, ó. Não está para a esquerda esse aqui e o outro não está para baixo. Então eu não avaliei esses sinais e esses sinais são negativos. São negativos. Por que são negativos, professor? Porque, olha só, esse aqui está para a esquerda e essa componente também está para baixo, que são os sinais negativos lá na nossa definição. Então, aqui, ó, põe o sinal. Coloca os sinais negativos. Vamos colocar o sinal negativo aqui também, ó. Negativo. Negativo. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos somar banana com banana, maçã com maçã. Como vocês muito bem já sabem. Y com Y, X com X, tá? Beleza? Então, como é que fica o meu campo resultante? Vou escrever em amarelo, que o amarelo está mais brilhante. O campo resultante vai ser, então, pessoal, 720 menos 720 mais 562, ó. 720 menos 720 mais 562. Faz aí na calculadora. 0,5, né? Isso aqui dá menos 157. Menos 157,5 na direção de Y. E X vai dar negativo também. Dá 4.540. Não precisa nem fazer a conta. Na direção de X. Pessoal, percebam que este aqui é o resultado em termos vetoriais. O que isso significa? Significa que eu tenho uma componente que é negativa, que está para baixo do campo resultante, na direção de Y, e uma componente bem grande, bem enorme, olha só, porque olha o valor dela, 4.540, que está na direção resultante de X aqui. Para onde que vai apontar o campo resultante? Lembram? Regra do paralelogramo. Junta as pontinhas e lá no extremo é aonde vai apontar o campo resultante. Certo? Beleza? E como é que eu obtenho o valor deste campo aqui resultante? Não lembram? Eu lembro. É a raiz das componentes. Faz a raiz quadrada de 157
4,5 ao quadrado, mas aqui, como o sinal vai se eliminar, né, pessoal? Nem precisa colocar eles aqui, ó, porque vai ser elevado ao quadrado, então não precisa. 4.540 também ao quadrado. Faz aí. Campo resultante, 157,5 ao quadrado, mais 4.540 ao quadrado. Quanto que dá essa brincadeira? Extrai a raiz disso. Isso aqui dá 4,54. 4,54 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Ou 4,54 kilonewtons por coulomb. Tá? Beleza? Vejam. Este é o valor deste campo resultante aqui. 4,54 kilonewtons por coulomb. Acabou o exercício? O que o exercício pede? O módulo. Calculamos o módulo. Isso aqui é o módulo, ó. Isso aqui é o módulo do campo. Perfeito? Direção e sentido. Esta é a direção e esse é o sentido do campo. Mas eu preciso dar a informação vital, né? Que é o ângulo que ele forma para dizer, ó, a direção é sudoeste, formando um ângulo de tanto com o eixo Y. Eu preciso dessa informação, né? Ou com o eixo X. Vamos pegar o eixo X aqui. Formando tanto com o eixo X, tá? Então, vamos apagar aqui. Só para dizer qual é o ângulo dele com o eixo X. Ângulo aqui, tá? Então, como é que fica? Ó, tangente de novo dá para fazer, né? Tangente do ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto agora? A componente Y, que vale 157,5. 157,5. E a componente X, que vale 4.540. 4.540. Faz essa divisão aí. 157,5 dividido por 4.540. 157,5 de 4.540. Isso aqui dá 0,0. Vai dar um ângulo bem pequeno, gente. 0,034. Ou seja, o ângulo é a tangente na menos 1 de 0,034. Então, qual é o ângulo? 1,982 graus. Ele está quase na horizontal. Quase na horizontal esse campo aqui, ó, resultante. Então, assim, ó, ele tem uma direção sudoeste com 2 graus em relação ao eixo X, tá? Eixo X. Bonito. Perfeito. Isso aqui, ó, é conta de moldurar num quadro e mostrar para a família, tá? Beleza, gente? Ó, é difícil? Claro que é. Óbvio, né? Olha só um monte de coisa que eu fiz aqui, ó. Um monte de conceito que tem aqui, um monte de coisas antigas que a gente está revendo aqui, tá? Por isso que eu falei, a parte de campo e parte de força envolve essa matemática pesada, tá? Gente, vamos fazer umas atividades aí, ó, para vocês me entregarem, tá? Tentem resolver mesmo, tá? É bem visual quem tenta fazer e quem não tenta fazer. Eu estou ligado em todo mundo, tá? O professor conhece, o professor sabe. Quando ele vê uma conta, vê um exercício resolvido, sabe se foi copiado ou não. O exercício 1, 2 e 3 aqui são somente esses, tá? O exercício 3 é um exercício parecido com esse que eu fiz, mais simples, tá? Exercício 2 e 1 são exercícios aí que a gente já trabalhou na aula também, tá? Bem tranquilos de vocês fazerem. Beleza? Façam esses exercícios, postem no material no sistema. Não deixem de postar porque valem notas valiosas para vocês.